Boa tarde, sejam muito bem-vindos à terceira das 6 sessões das conferências sobre liderança, promovidas no âmbito do Centro de Desenvolvimento de Liderança e do Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública, CIGEP. Para falar sobre o tema de hoje, liderança da inovação, temos connosco Ana Sofia Esteves, professora e investigadora da nova School of Science and Technology e da Universidade Europeia e ainda CEO da Impact Lab. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Relembramos que podem utilizar o chat para as vossas questões que serão respondidas no final da apresentação da professora Ana Sofia Esteves, a quem agradecemos uma vez mais e passamos de imediato a palavra. Ora, então, muito boa tarde a todos. Eu é que agradeço o convite para estar aqui, agradeço à UINA, é com um enorme prazer que estou aqui para vos falar deste tópico tão interessante e tão querido também para mim. E começo por dizer que, como já viram aqui numa das minhas afiliações, eu trabalho na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova, que agora tem este nome mais pomposo em inglês, mas que o que faço por lá tem muito a ver e está relacionado com o empreendedorismo de base tecnológica e inovação de base tecnológica, isto porque esta é também a minha formação, o meu background. E como pessoa com uma formação, um background nas áreas das ciências e da engenharia, não poderia deixar aqui de preparar uma palestra que tivesse aqui um toque mais científico e, por isso, para guia de orientação da nossa sessão de hoje, eu construí aqui uma equação. Peço desculpa, estou aqui só a tentar passar o slide. Ok, agora já está. Uma equação que nos vai guiar durante esta sessão, esta palestra. Não se assustem já e fiquem connosco até ao final, pois para perceber da equação vão ver que não há aqui nenhum conhecimento científico ou matemático que vos vai ser exigido, mas irei explicar passo a passo e cada um dos componentes que estão aqui assinalados nesta equação que relaciona a inovação com a liderança, por isso já estarão aqui à espera a desvendar alguns destes componentes. Ali do lado esquerdo teremos a inovação e no final da equação à direita teremos a liderança e vamos ver que relação é que estes dois fatores têm entre si e como é que se constrói este ambiente propício à inovação. Para explicar cada um dos componentes daquela equação, eu vou também apoiar-me naquilo que são os princípios da gestão de inovação. E temos aqui estes 8 princípios e vou tentar então alinhar estes princípios com cada uma das componentes da equação que viram anteriormente. Começando com a criação de valores e também aqui a compreensão profunda do que são as necessidades, do que são as oportunidades, esta recolha destes insights que são, sem dúvida, um dos grandes pilares e fundamentais para criarmos inovação. E por isso começaremos por falar da primeira parte da equação, a parte do lado esquerdo, onde temos ali um i elevado ao cubo. E ele está elevado ao cubo porque, na verdade, são 3 i's diferentes. Temos não só inovação, mas também invenção e, ainda para terminar, impacto. E vamos ver qual é a diferença entre estes 3 que muitas vezes são confundidos entre si. Mas é importante ter uma clara noção das diferenças entre invenção, inovação e impacto para se conseguir aí sim ter um foco bem dirigido e direcionado àquilo que nós pretendemos criar e promover como benefício final do processo de inovação. Para começar, distinguindo aqui invenção de inovação, como podem ver através deste exemplo que é muito prático, muito visível, uma invenção é nada mais do que um produto novo ou um produto, um processo, pode ser também um modelo organizacional que é novo, é disruptivo, nunca foi visto até ao momento, mas basta-lhe estas características para ele ser considerado como uma invenção. Mas é preciso um pouco mais para esta invenção se tornar numa inovação. Para isso, ele precisa de ter uma qualquer aplicação, precisa de ser aplicado, precisamos de transpor esta invenção para uma aplicação concreta, precisa de ter relevância e criar valor
para depois sim ser apelidado de inovação. Logo, a inovação precisa do outro lado, precisa do receptor, de quem vai utilizar e de quem vai aplicar aquela inovação. Por isso, no caso do setor público, precisaremos sempre do cidadão, do utente, do utilizador, para termos inovação. Não é um processo unicamente exclusivo da nossa organização, precisamos do outro lado. E há aqui várias pessoas que já estiveram ligadas de uma forma ou outra com algum destes processos, seja invenção, seja inovação. O exemplo do Da Vinci, que apesar de ser uma pessoa que criou muitos modelos, poucos desses modelos, muito disruptivos, todos eles, mas poucos deles foram aplicados no seu tempo. Eles estavam sempre muito à frente do tempo onde Leonardo da Vinci viveu. E por isso, é por este fator que ele é mais apelidado como um inventor do que propriamente como um inovador. Ao contrário de Thomas Edison, que, como sabem, tem imensas, é reconhecido por ter chegado a imensos tipos de inovação, com muitos, essencialmente produtos, mas também processos, que encontrava algumas necessidades, auscultava estes insights e à procura de compreender estas oportunidades, problemas e necessidades para criar novos produtos que tivessem uma imediata aplicação de mercado. E conseguiu fazê-lo no seu tempo e ver muitas das coisas que ele criou a tornarem-se inovações em tempo útil, enquanto ainda era vivo. E por isso, como vem aqui, a inovação precisa da invenção mais a sua aplicação, mais a sua exploração, para só assim se tornar então em algo que seja inovador. Por isso, inovação não é apenas uma ideia, e é aqui que reside muitas das dúvidas, é associarmos uma inovação a uma ideia, a um processo criativo. Ela precisa de se transformar numa nova prática, de ter esta aplicação. Mas a verdade é que por vezes nós não podemos escolher se vamos ser inventores ou se nos vamos tornar inovadores. Isso está um pouco dependente, como falei há pouco, do outro lado, do lado de quem vai receber, não é? Da sociedade em geral, do mercado, que vai decidir aceitar ou não, ou estar preparado ou não para aquela inovação. Isto é muito claro neste exemplo das cápsulas de Nespresso, ou neste caso cápsulas de café. Depois obviamente a Nespresso foi aqui a marca que esteve por trás dessa comercialização, que hoje em dia todos temos, ou muitos de nós, pelo menos os apreciadores de café, têm nas suas casas, e que a nível de invenção, é um produto já muitíssimo antigo. Ele foi inventado há muitos anos atrás e a sua patente foi registada em 1979. E como veem, ele não passou de invenção para inovação de uma forma rápida. Aliás, demorou muitos anos até que esta invenção se transformasse numa inovação. E é aqui até interessante ver que pelo meio do processo ela até foi um pouco esquecida, porque apesar de já haver o produto em si, não é? A tecnologia, chamemos-lhe assim, pelo meio, quando se começou a pensar nas primeiras máquinas de café a termos nas nossas casas, para uso individual e doméstico, fez-se uma réplica quase das máquinas de café que existiam para um uso mais comercial, reduzindo assim só o seu tamanho, e foi esta a imagem do meio, a primeira máquina de café da Nespresso para o uso doméstico, ali por volta de 1986. Isto já existindo a tecnologia das cápsulas, que foi ali ainda assim o mercado não estava preparado para isto. Só em 2003, no caso de Portugal, claro que uns anos antes em outros países, nomeadamente nos Estados Unidos, é que surgiram as tais máquinas de cápsulas que utilizaram a tal tecnologia que, a esta altura, já tinha perdido a sua patente, pois as patentes têm uma duração máxima de 20 anos, salvo algumas exceções muito específicas, no caso de produtos da área farmacêutica, e o que aconteceu aqui então neste caso é que esta patente já não estava na altura, já tinha caducado. E como veem, então, aqui a mensagem é que este processo de passar de uma invenção para uma inovação é um processo longo e que exige não só
do lado do inventor e da organização a que esse inventor faz parte, estarem, obviamente, preparados com a cultura certa para a inovação, mas é também necessário que o outro lado, que quem recebe a inovação, que o mercado em si também esteja preparado para isso. E acredito que neste momento devem-se estar aqui a perguntar, porque alguns exemplos estão a ser dados muito ligados a produtos, e na administração pública a verdade é que o processo de inovação por produto não é assim, peço desculpa, não é assim tão comum. Mas a verdade é que os primeiros académicos que começaram a estudar o processo de inovação, ou melhor, os ecossistemas de inovação, começaram por definir que para eu ter um ecossistema perfeito de inovação, eu preciso de ter 3 agentes, que são aqueles que vêm ali no centro da inovação. Que agentes são esses? A universidade ou os centros de investigação, como produtores máximos de conhecimento, a indústria, e aqui incluindo empresas, desde startups, pequenas empresas, médias empresas às grandes, e, obviamente, o setor público. E basta falhar um destes agentes, ou basta que um deles não esteja na interseção clara deste ecossistema para que o ecossistema não seja tão apto à inovação. Mais tarde adicionaram-se aqui outros 2 fatores, nomeadamente a sociedade civil e também os ambientes naturais onde esta sociedade está inserida, como também características determinantes no processo de inovação. Mas como veem, o setor público é uma peça-chave de todo este ecossistema. E claro, como eu disse anteriormente, a maior parte das vezes não são produtos que são tão frequentes que sejam o resultado final dos processos de inovação que ocorrem na administração pública. Mas muitos outros resultados, muitos outros processos de inovação podem aqui ocorrer, como sendo inovação de serviço, que são aqui as novas maneiras de fornecer serviços aos utilizadores, aqui o exemplo dos formulários de impostos online, inovação de processo, novas maneiras de desenhar e projetar processos organizacionais, como, por exemplo, uma reorganização administrativa em processos de front e de back-office. Inovação de posição, que é quando transpomos um processo já existente a um novo contexto ou a ser recebido por um novo utilizador. Poderemos ter também inovação estratégica, que são novos objetivos ou propósitos da organização. Inovação em governança, que seriam novas formas de relacionamento entre o cidadão e as suas instituições. E, por fim, a inovação retórica, que são novas linguagens e novos conceitos, como o que está a ser muito recentemente falado, imposto sobre o carbono. Por isso, como vem aqui, diferentes formas de inovar. Mas é claro que há diferenças significativas entre como se vê a inovação entre o setor privado e o setor público. O setor privado vê a inovação mais com este objetivo de garantir competitividade, seja em mercados onde já opera ou em novos mercados, enquanto que o setor público tem como racional e justificação para a inovação o fator de contribuir para o valor público, qualidade, eficiência e adequação para fins de governança ou de serviços. Aqui temos, na verdade, o último I que nos falta falar, que é o impacto, que são os benefícios gerados pela inovação. Enquanto o setor privado, se calhar, foca-se um pouco mais em benefícios de impacto económico ou impacto tecnológico, no caso do setor público temos outros tipos de benefícios e aqueles mais abrangentes que serão o impacto societal, que, como vem aqui, é a camada mais exterior deste modelo de impacto. Na verdade, o impacto tem sido o meu foco de investigação nos últimos anos e foi através daí que desenvolvi este e outros modelos relacionados com o impacto e que, como vem aqui, apesar de o impacto societal ser a camada mais externa deste modelo, no interior, no core de tudo, nós temos os indivíduos que fazem parte da organização que estão a gerar a inovação, ou seja, os inventores ou os inovadores. Temos também, obviamente, quem vai ser o receptor daquela inovação, os utilizadores, neste caso os cidadãos, os utentes, mas no centro de tudo temos as pessoas, temos os indivíduos que trabalham nas organizações do setor público. E, como já devem agora estar a imaginar, este é exatamente o que significa o primeiro P,
são as pessoas. Pessoas, qualquer tipo de indivíduos que trabalha na organização, independentemente da sua função ou do seu cargo. E o que é mais importante aqui, então, ao nível das pessoas? É o mindset, é a forma de pensar. A forma de pensar para a inovação. Porque, claro, eu não vou atingir aquela última camada de impacto societal se eu própria, e obviamente os meus colegas de trabalho e a própria organização, já lá chegaremos, não estiverem completamente orientados e com esta forma de pensar direcionada para a inovação. E, para começar, eu preciso de fazer uma autorreflexão sobre aquilo que são também os meus valores e a minha prioridade de prioritizar aqui um pouco aquilo que são os meus valores para conseguir depois alinhá-los com aquilo que me está a ser pedido pela minha organização e dentro das minhas tarefas e competências. E assim todos, a organização e eu própria como trabalhadora, tirarmos um maior partido desta forma de pensar e desta presença para este mindset para a inovação. Mas para além de eu me conhecer muito bem a mim, eu preciso também de reconhecer e ver as perspectivas dos outros para me saber relacionar, porque obviamente eu não serei um elemento neutro e isolado dentro da organização. Para que a inovação e a cultura organizacional para a inovação exista, eu preciso de me relacionar com os outros. E é aqui que eu vou usar uma das ferramentas mais importantes, não só para a criação desta cultura para a inovação, mas também para a própria criação do impacto societal, ou seja, para a produção de um output, de um processo, de um produto, de um modelo que seja inovador, mas que crie benefícios para a sociedade, ou seja, que produza impacto, que eu posso usar esta ferramenta tão importante que é a empatia. E a maior parte das vezes, empatia é confundido com simpatia. E é muito importante distinguir estes dois conceitos, pois eles são completamente diferentes e, por isso, se o tivermos a usar simpatia pensando que estamos a ser empáticos, não vamos, obviamente, atingir os mesmos resultados. Na empatia, nós pretendemos colocar-nos nos sapatos dos outros, ver o mundo como o outro vê, para assim conseguir agregar mais perspectivas que nos vão ajudar neste relacionamento entre os diferentes indivíduos que trabalham na organização, mas também nos vão, obviamente, ajudar a promover a cultura de inovação e a conseguir ter mais insights para criar inovação e criar impacto. E então é importante distinguirmos estes conceitos de empatia e simpatia para termos a certeza que estamos a usar sempre a empatia e não a simpatia. Brené Brown é uma investigadora dos Estados Unidos que estuda tópicos de vulnerabilidade e de liderança também, e ela tem uma das TED Talks que se tornou virais e é, portanto, das mais vistas na internet, e há um trecho dessa TED Talk onde ela faz esta distinção e explica a diferença entre a simpatia e empatia. Esse trecho, essa parte da TED Talk foi animada por um artista e é exatamente o vídeo que eu vos vou mostrar agora, onde por trás vão ouvir a voz da Brené Brown, da investigadora, na sua TED Talk, e as imagens que vão ver são a animação dessa parte da conferência, onde é apresentada esta diferença entre empatia e simpatia. Vamos ver. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole
and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. E esta é uma ferramenta determinante para nos podermos, como eu disse anteriormente, relacionar com os outros e criar aquele ambiente, aquela cultura ideal à inovação, mas também para explorar a inovação e conseguir então produzir esses resultados que nos vão levar até ela e, no final, até ao impacto desejado. Sendo a primeira parte, então, o primeiro P, as pessoas, o segundo serão os processos, porque precisamos também deles para gerir aqui a nossa inovação. Temos muita incerteza, a inovação é um processo muito complexo, temos estruturas que têm que ser constantemente adaptáveis e por isso precisamos aqui de ferramentas, de utilizar ferramentas e abordagens que nos ajudem até a chegar a orientar o processo de inovação. Este não é o tópico central desta palestra e por isso não vou falar sobre as diferentes ferramentas, mas queria deixar aqui uma nota muito importante. É que as ferramentas que podemos utilizar para gerar inovação e posteriormente impacto são exatamente as mesmas que temos que gerar para organizar a nossa casa antes de criar a inovação. Porque nós não conseguimos ser produtores de inovação, não conseguimos ter uma organização que produz muita inovação se dentro da casa, se dentro da organização, tudo não estiver a funcionar no sentido de ser uma organização inovadora e serem todos lá dentro, as pessoas, os processos e tudo aquilo que vamos ver já em seguida, estarem também orientados para a inovação. Como veem, um dos processos de recolher insights, de recolher necessidades problemáticas para depois gerar inovação é a empatia, como está ali assinalado no ponto 2, e ela é também uma ferramenta que temos que utilizar para criar a cultura certa, para criar o mindset certo dentro da nossa organização. Quando juntamos pessoas a processos, estamos indiretamente aqui a mexer, a criar dinâmicas que estão relacionadas com cultura organizacional. E é ela mesmo que está ali no expoente, ou que está a ser, a cultura está aqui elevada à junção das pessoas com os seus processos. E esta cultura organizacional é, sem dúvida, um dos principais pilares da gestão da inovação. Temos que ter sempre muita atenção à cultura que estamos aqui a criar na organização, pois ela pode promover ou desfavorecer determinados processos de inovação. Como, por exemplo, a inovação aberta versus inovação fechada, e vejo ali agora que tenho aqui um erro ali no texto, seria closed versus open, que são dois conceitos de inovação bastante estudados. O primeiro, inovação fechada, é quando a inovação é gerada apenas dentro da organização, enquanto que no processo de inovação aberta, que tem sido mais recentemente explorado e utilizado, a inovação
tem outro tipo de agentes, outros agentes externos à organização que também participam no processo de inovação. Isto no setor público tem sido muito visto nos chamados Living Labs, que são estruturas que pedem a todos os intervenientes de uma determinada região, de uma determinada local, sendo eles agentes do setor público, os próprios cidadãos com empresas ou outros que participem, que identifiquem as necessidades e que participem depois nas soluções, na promoção, na resolução daqueles problemas através aqui de chegarem a novos processos, novos produtos ou novos modelos que sejam eles inovadores. A cultura organizacional tem também uma influência sobre aquilo que, eu peço desculpa, estão aqui os meus slides a passar mais rápido do que eu gostaria, naquilo que é conhecido como estas duas abordagens à inovação, que são a mais típica ou mais antiga, a top-down, que é onde temos um líder, um dirigente, que dá as suas instruções para os trabalhadores. E há um outro tipo de abordagem à inovação, que é a bottom-up, em que os trabalhadores não só têm esta interação entre si, que já temos vindo a falar, mas que eles próprios também são o ponto de ignição para processos de inovação. E este tipo de abordagens bottom-up, ou seja, de baixo para cima, dos trabalhadores para os dirigentes, no nível de processos de inovação, é muito mais comum no setor público do que aquilo que de certeza estão à espera. E podem ver isso através de vários casos de estudo que existem neste site, que é o Observatório da Inovação no Setor Público, onde são descritos imensos casos de estudo onde o processo de inovação foi exatamente bottom-up e não foi top-down. Isto só para vos dizer que é muito mais comum este tipo de processos do que aquilo que se calhar imaginaríamos à partida. E é tão comum que se tornou popular ou começou a ser muito utilizada na literatura aqui a referência aos líderes informais, que são estes trabalhadores da organização que, apesar de não terem na sua descrição de funções ou na descrição do seu cargo esta componente de liderança, acabam eles por ser também, neste processo de inovação, tão complexo como já falámos e temos visto, ser também líderes. E, obviamente, esta é a última parte da direita da nossa equação e chegamos assim ao último componente, que já tinha sido no início também um pouco desvendado, que é a liderança e que no caso da inovação é um pouco mais do que apenas os quadros de máximos, o dirigente superior ou o dirigente mesmo intermédio, que definem ali estratégias e uma direção estratégica para a organização. O processo de inovação precisa destes líderes focados no futuro, que pode ser cada um dos membros da organização, cada um dos trabalhadores da organização. É quase como acontece aqui no exemplo de uma orquestra. Usando esta analogia, nós poderíamos pegar ali pelo maestro, que seria neste caso o dirigente superior, depois teríamos o dirigente intermédio, que seria ali o líder de cada grupo, cada instrumento musical tem um líder, um chefe daquele grupo que tocam o mesmo instrumento musical, e depois, obviamente, temos os músicos que também têm momentos onde assumem a liderança durante este desempenho musical. Para nós termos um bom espetáculo, precisamos de todos, e na inovação acontece exatamente a mesma coisa. Todos devem ser líderes neste processo, todos têm uma responsabilidade neste processo. E é por isso que quando falamos de liderança da inovação, eu acredito que uma das definições de liderança que aqui melhor se adequa, porque obviamente a liderança tem a sua definição genérica, mas que depois tem que ser ajustada consoante as diferentes situações onde está a ser utilizada, e quando ela é aplicada à inovação, eu acho que a definição que foi criada, ou que é proposta por esta desportista, a Heidi Wambach, é perfeita para falarmos de liderança da inovação.
A Heibi é uma futebolista norte-americana que ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas, que tem estado recentemente muito envolvida com movimentos de liderança e empoderamento feminino. Ela tem uma organização que se chama Wolfpack, também nome do último livro dela, mas tem vários livros publicados sobre este assunto de liderança e de empoderamento feminino. E é neste livro do Wolfpack que ela tem uma definição que, no meu entender, se aplica completamente àquilo que é ou que deve ser interpretado como a liderança da inovação, e que eu vou passar a ler. Ela diz: a liderança não é uma posição que se ganha, é um poder inerente que deve ser reclamado. Liderança está no sangue que corre nas vossas veias. Nasceu em vós. Não é um privilégio de alguns, é um direito e uma responsabilidade de todos. Líder não é um título que o mundo te dá, mas sim uma oferta que tu podes dar ao mundo. E é neste sentido, ou com esta interpretação de liderança, que é importante aqui sublinhar que todos são importantes, todos devem assumir este papel de liderança para que realmente se chegue à inovação e, potencialmente, se crie o impacto positivo que todos estamos à procura de criar na sociedade. Por isso precisamos de cada um de vós, aqui à semelhança da publicidade feita para o recrutamento militar dos Estados Unidos, precisamos de cada um de vós para este papel, para se chegar à liderança. E há muitas coisas que nós não podemos controlar na nossa vida. Não podemos controlar o que se passa nas nossas organizações, não podemos controlar os mercados, infelizmente neste momento não podemos controlar esta situação de pandemia, mas há uma coisa que só está nas nossas mãos, nas mãos de cada um. E isso é a forma como nós decidimos abordar os desafios. Isso é o nosso mindset, que falámos ali logo no início, a forma de pensar. Estas duas coisas estão apenas nas nossas mãos, dependem apenas de nós. E é por isso importante aqui clarificar que aquilo que é inovação, aquilo que é impacto societal, voltando ali ao modelo de impacto que vimos no início, é apenas aquilo que todos veem de fora. É o quê? O que é que está a acontecer? É o produto, é o processo, é o serviço, é o modelo organizacional. É aquilo que está à vista de todos. Mas no meio disso, ou para chegarmos até lá, como intermediário, nós temos o como é que as coisas são feitas. Os processos, as pessoas, como é que operam, como é que criam a cultura organizacional para que aquilo que está à vista de todos, o tal impacto, seja perceptível. Contudo, se ainda formos um pouco mais a fundo e chegarmos ao centro da questão, nós temos o porquê. Porque que realmente faz sentido esta organização operar desta forma, promover este tipo de inovação, trabalhar naquele setor específico ou naquela área específica. E este está totalmente dependente do indivíduo, das pessoas que fazem parte daquele sistema. E a sociedade não se preocupa tanto com o que está por fora. Nós não compramos produtos, nós não somos utilizadores de serviços simplesmente pelo o que é o serviço ou o que é o produto. Nós compramos muito, sempre, é o porquê. Nós envolvemos o nosso comportamento, é condicionado com motivações, ou é motivado com este porquê que aquela organização existe, porquê que aquele produto existe e porquê que as pessoas que estão por trás daquela inovação decidiram ou se envolveram no desenvolvimento daquela inovação específica. E para finalizar, eu queria apenas aqui destacar uma questão, ou uma componente desta equação que nos acompanhou aqui ao longo da palestra e que guiou aqui esta conversa sobre a liderança da inovação, que é o fator multiplicador que temos na parte direita da equação. Isto é importante destacar porque, como devem assim compreender, se um dos lados da parte direita, ou seja, se a soma das pessoas com os processos elevado à cultura organizacional, ou se a componente de liderança forem 0,
o resultado final desta equação será 0. E é por isso que é muito importante nós termos aqui sempre em conta aquilo que se passa dentro da organização, pois só assim vai ser possível gerar a inovação que está à vista, que está naquela camada mais exterior que todos podem ver. Por isso, antes de nos orientarmos para produzir inovação para fora, para quem a vai receber, para o mercado, que vai depois gerar o tal impacto societal positivo, temos que organizar a casa, voltando assim ao início da nossa conversa. Organizar a casa ao nível de liderança, dos diferentes pessoas, dos processos que utilizamos e da cultura organizacional que estamos a promover, a favorecer ou a desfavorecer a inovação. Assim sendo, para transformarmos uma organização para o impacto, precisamos aqui de trabalhar nestes 4 fatores. As pessoas, o seu mindset, a abordagem aos problemas, que, como já sabem, aí está dependente de cada um de vocês, independentemente do cargo, da função que tenham neste momento. As ferramentas e os processos, obviamente, são também eles importantes para potenciar aqui a cultura, a organizacional, que depois também tem que ser trabalhada de forma a promover abordagens à inovação mais abertas e com diferentes abordagens, sejam elas top-down, mas preferencialmente bottom-up. E, por fim, trabalhar em todos os níveis da liderança da inovação, pois todos eles são importantes para esta orquestra funcionar e dar, no final, um ótimo espetáculo. Da minha parte é tudo, eu ficarei agora disponível para responder às vossas perguntas, ficam aqui os meus contactos, também aqui o meu LinkedIn para se quiserem também ficarmos em contacto. Foi um prazer poder aqui dar a minha perspectiva sobre este enquadramento da liderança da inovação e estou então disponível para responder às vossas questões. Muito obrigado, professora Sofia Esteves, pela excelente intervenção, que manteve a nossa audiência permanente e motivada, seguramente, e já agora também desafiada para inovar nas perguntas. Poderão utilizar o chat para nós colocarmos questões e podem fazê-lo, obviamente, sobre os pontos que entenderem como relevantes. Tivemos a oportunidade de ouvir a professora, a investigadora, a empreendedora, que fez um discurso simultaneamente racional e inspirador. Terminou esta sua apresentação ao dizer que para inovarmos na gestão pública é de facto algo particularmente importante e prioritário, porque é isso que vai permitir depois também melhorar o serviço aos cidadãos e às empresas. É um desafio e transmitiu como um desafio de todos nós. Uma das perguntas primeiras que surgiu na audiência, que é muito curiosa, é porquê que um trabalhador deve se posicionar, entre aspas, atrevidamente para contribuir de forma ativa para a inovação? Bom, eu tirava-lhe as aspas, em primeiro lugar. Acho que não há aqui nenhum atrevimento, nem deve haver. A inovação precisa desse atrevimento. Aliás, se não fossem inventores, se não fossem inovadores, a nossa sociedade não era o que era e nós não usufruíamos das fantásticas inovações. Por isso, a inovação precisa desse atrevimento e ainda bem que ele existe, ele deve fazer parte da equação. É claro que parte da organização e dos seus dirigentes motivarem à inovação. Claro que há um papel de ambas as partes, mas a motivação que o próprio trabalhador também deve ter e construir para se posicionar como um membro ativo e parte ativa do processo de inovação irá, sem dúvida, trazer benefícios a nível próprio também, não só a nível da organização, mas a nível de motivação e de eficiência e de eficácia do seu trabalho. Todos nós, os seres humanos, estamos talhados para cumprir um propósito. Nós sentimos-nos mais felizes, claro que a felicidade é sempre relativa e tem os seus momentos, mas sentimos-nos mais completos
quando estamos a cumprir o nosso propósito. E é isto que posicionar um trabalhador estar posicionado ou estar atrevido ali no processo de inovação pode trazer para benefício próprio e individual. É este sentido de realização. Se viram ali na pirâmide dos valores, um dos valores que está mais no topo da pirâmide tem a ver com autorrealização e a vários níveis, não é? Que obviamente estaríamos a falar a nível profissional. Ver o impacto daquilo que foi uma ação nossa ou promovida por nós a gerar um benefício na sociedade, ou seja, a ser traduzido no tal impacto positivo a nível societal, acredito eu, ou pelo menos na minha perspectiva, o maior benefício que se pode tirar desse atrevimento. Muito bem, muito obrigado. Um atrevimento muitas vezes feito do conhecimento direto, do conhecimento prático, da identificação de oportunidades de melhoria, do contacto com os utentes, do contacto com os agentes económicos e também, por força disso, das propostas e das sugestões que podem vir a ser fundamentadas naquelas que são as reais necessidades. Quando olhamos também para a outra perspectiva que introduziu, dos líderes, e porque estamos aqui a falar efetivamente de liderança, como é que um líder pode ativamente construir um ambiente de trabalho que possa ser desafiador e inovador? Que características deve ter, como deve fazer no seu dia-a-dia, que oportunidades pode proporcionar, que desafios? Gostaríamos muito de ouvir também o seu entendimento nesta perspectiva. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, sem dúvida, a aplicação daquela ferramenta tão importante que é a empatia de que falámos é uma prática que deve ser diária de um líder para promover este ambiente, esta cultura de inovação e motivar todos os outros também a se envolverem neste ambiente de inovação. Pois só indo mesmo a fundo nas questões, conhecendo o outro lado, as outras perspectivas, é que nós conseguimos inspirar, e liderar é isso, é inspirar os outros, não é só... é muito diferente de dar a ordem, de dar a instrução. É fazer com que o outro se sinta motivado a tomar aquela ação, a fazer aquela determinada tarefa. E para motivar, eu preciso de conhecer o que é que motiva o outro lado. Por isso, usar a empatia, eu diria que é aqui uma das primeiras boas práticas. A segunda é promover um ambiente onde se esteja constantemente a sair da zona de conforto. Inovação é isto. Inovação não é feita na nossa zona de conforto. Ela tem que estar fora da nossa zona de conforto. E há pouco tempo, num programa televisivo, o programa Fronteiras, onde se houve uma conversa sobre as empresas e toda esta situação. Um dos intervenientes nessa conversa no programa, que é também professor da Nova Business School, ele dizia que o que nos aconteceu nesta situação de pandemia foi muito curioso, porque nós habituámos-nos todos muito rapidamente a trabalhar num ambiente remoto, e aqui os portugueses são também exímios nesta questão da adaptação, e a adaptação ágil é muito importante para haver inovação. Mas como o ser humano também está sempre muito talhado a ir para a sua zona de conforto, o que aconteceu foi que ali em setembro, quando todos pensávamos que voltávamos à nossa vida normal, houve ali um choque, pois todos tentaram voltar aos seus ambientes normais, de trabalho e à sua zona de conforto. O que um líder tem que fazer neste caso é inspirar constantemente a sair da zona de conforto e a manter-se por lá. O que acontece é que às vezes nós saímos, como nos aconteceu ali nos primeiros meses da pandemia, mas depois temos sempre tendência a querer voltar para aquela nossa zona de conforto, pois o processo é o processo que já está que é mais cómodo, que é mais habitual para nós. E a inovação tem muito a ver com isto. Eu percebo. Novos caminhos que são sempre fora da nossa zona de conforto. Doutora Sofia, está-me a ouvir? Eu não estou a ouvi-la, doutora Sofia. Pode ativar o seu som?
Ok. Já me consegue ouvir? Já Ok. consigo. Eu peço desculpa porque parece que o Abel teve aqui um problema técnico e não está connosco, saiu por momentos porque a ligação dele caiu. E nós temos aqui uma pergunta do público que tem a ver com como liderar com os chefias não líderes com uma atitude ditatorial na administração pública. Eu acho que acabei por tocar um pouco essas questões durante a apresentação, mas sem dúvida não foi completamente claro a esse nível. Mas tem tudo a ver com aquilo que se diz, que se queremos ver a diferença no mundo, temos que nós ser primeiro a diferença. É claro que nós não vamos controlar, como eu disse inicialmente, nós não podemos controlar a organização, os mercados, esta situação de pandemia, disse isso na minha apresentação, mas o nosso mindset e a nossa abordagem às situações, essa só está dependente de nós. E o mais curioso a ver é quando nós mudamos essa forma de estar, essa forma de entregar resultados, a forma de nos relacionarmos com os outros, isso tem inevitavelmente um impacto direto no que está à nossa volta. Isto quer dizer na organização e até mesmo no nosso líder direto, no dirigente com quem trabalhamos de forma direta. E por isso, esta é a única coisa que nós podemos controlar. Ninguém pode mudar os outros, só nos podemos mudar a nós mesmos, mas o interessante a ver é que quando nós provocamos essa mudança, há um impacto e há uma influência naquilo que se passa à nossa volta. A Bel já está connosco. Bem, tive aqui uma saída, um time-out temporária, alheia à minha vontade, mas a tecnologia tem destas coisas. Terei a oportunidade de recuperar esta parte preciosa da intervenção da professora Sofia Esteves depois na gravação, todos teremos acesso. Gostava de lhe colocar uma questão também, que muitas vezes até parece resultar um pouco de um paradoxo que se cria, que é o seguinte: para inovar é preciso estar disposto a arriscar. Uhum. E por vezes também, porque não há antecedentes, não há experiência, não há histórico, poder cometer alguns erros. Mas também é certo que vivemos num tempo de exigência de fazermos cada vez mais e melhor e logo acertar à primeira. Como é que vivemos com esta ambivalência e com esta necessidade de equilibrar estes dois polos? Bom, eu diria que nesse caso nós temos que recorrer a uma das práticas mais comuns naquilo que é a inovação centrada no utilizador, que são ciclos muito rápidos de prototipagem e teste. Ou seja, em vez de nós irmos logo para o resultado final, irmos dando passos muito pequeninos que vão diminuindo ali o risco desse choque, de trazer tanta disrupção e de trazer tanto impacto inicial com as nossas ideias, e vão também permitindo acomodar aquelas ideias e aquela inovação ao longo do processo. Como boa prática, então, do processo de inovação centrada no utilizador, nós devemos ir fazendo experiências que vão testando diferentes componentes que estão relacionados com a nossa proposta, com a nossa ideia para a inovação. E para fazermos essas experiências, usamos como recurso os tais protótipos, versões muito simples, muito a base da nossa ideia, inicialmente até mesmo só ao nível do conceito do que é a ideia, protótipos que podem ser uma apresentação PowerPoint, que podem ser uma imagem, que podem ser um folheto informativo, um pequeno vídeo, que passem apenas o conceito e que comecem a pouco e pouco ir recolhendo resultados e feedback essencial à progressão daquela ideia para algo que mais tarde chegará a ser inovação. Inicialmente nós devemos só testar o interesse, a relevância, depois podemos passar para testes mais relacionados com a viabilidade, porque qualquer ideia, seja no setor público ou privado, precisa de ser viável a determinado ponto, e depois no final a implementação, a componente técnica de ser possível ou não implementar. Se nós seguirmos este processo, não vai haver um choque tão grande nas propostas que estão a ser feitas, pois há o tempo de acomodar aquele conceito que é novo. Muito bem. Gestão do risco, evoluir progressivamente, fazer piloto, fazer em modo circunscrito
e com o que se aprender depois ousar de disseminar e aproveitar todo aquilo que foi a vantagem e o impacto positivo. Muito bem. Exatamente. Aliás, essa é mesmo, peço desculpa interromper, mas só para concluir, essa é até mesmo, como eu disse, faz parte das boas práticas de processos de inovação centrados no utilizador, mas eles surgiram efetivamente por perceber que um dos erros mais comuns que estávamos todos a fazer era ficar ali muito tempo no planeamento e no design e na concepção daquela ideia, e só depois, quando aquilo já está tão bem trabalhado, que imaginamos nós que está muito bem trabalhado, a apresentarmos e a pormos a teste. Nessa altura já é um pouco tarde, porque a maior parte das vezes vemos que ela não é tão relevante como nós achávamos, ou tem determinados obstáculos que nós, obviamente, não conseguimos, seja a nível individual ou a nível da organização, sozinhos não conseguimos acautelar todas ou prever todas essas questões. E é por isso que é importante estes ciclos de prototipagem e teste, estas iterações do processo para diminuir o risco, mas também para se chegar a uma inovação mais relevante e com maior impacto. Muito bem. Vantagem, tanto quanto possível, no planeamento, na concepção e no desenvolvimento, mas depois há coisas que só se aprendem mesmo fazendo, já em fase de implementação, e os ganhos vêm sobretudo aí. Excelente contributo. Professora Sofia Esteves, falou bastante nas pessoas. Uhum. Diversidade, inclusão, equipa, diferentes perspectivas, diferentes olhares. Isto causa problema à inovação? Isto concorre para a inovação? Qual é o seu entendimento sobre isto? Isso agrega valor à inovação. Quase sempre a multidisciplinariedade é vista como um ponto essencial para qualquer processo de inovação, até mesmo no empreendedorismo nós queremos ter equipas multidisciplinares. Na inovação nós também beneficiamos de ter intervenientes com diferentes backgrounds, com diferentes funções, com diferentes... Todos somos seres únicos e temos aqui um conjunto de competências e de paixões, de talentos, que juntos e agregados poderão contribuir para a inovação. E todas as práticas de inovação, nomeadamente as centradas no utilizador, têm este pilar fundamental que é a colaboração. Só assim é que ideias se tornam inovação. É só no choque e na interação de diferentes ideias entre si e delas com a sociedade, o utilizador destas ideias, é que surge a inovação. Por isso ela nunca poderia ser prejudicada com a multidisciplinaridade e com a diversidade. Diversidade é um fator crítico de sucesso para a inovação. Temos aqui uma questão. Começa um dos nossos participantes por primeiro felicitá-la e classificar como uma brilhante apresentação. Muito obrigada. E depois faz perguntas ao nível daquilo que começou como introdução, nomeadamente numa instituição conservadora, numa entidade pública, ela referencia, mas aqui podemos tratar de uma forma geral, como é que se levam as pessoas a sair da zona de conforto e como é que se pode também levar os diferentes níveis de liderança a saírem do seu conservadorismo e acreditarem que vale a pena investir de uma forma disciplinada, sistemática, numa cultura de inovação. Uhum. Portanto, o ângulo da liderança, o ângulo também dos trabalhadores. Conservadorismo da liderança, conforto dos trabalhadores e preservação, ao fim e ao cabo, de fazer como sempre fizeram. Certo. Sim, efetivamente sair da zona de conforto e o conservadorismo são sem dúvida estes maiores obstáculos que nós temos para a inovação. Em primeiro lugar, dizer que leva tempo, não é imediato. Independentemente das vontades que estejam envolvidas, em maior ou menor quantidade, todos os processos levam tempo. Porquê? Porque eles exigem, como nós falámos aqui na apresentação, exigem uma transformação organizacional, de cultura organizacional. E isso nunca é um processo rápido, é sempre um processo demorado. Contudo, pode haver aqui esta pressão bottom-up que pode levar a que
a organização e os seus dirigentes, os seus líderes consigam estar mais motivados para a liderança e saírem das suas zonas de conforto e começarem a promover estas alterações organizacionais e a direcionarem mais a organização para a inovação. Eu diria que aqui o meu conselho seria aplicarem exatamente aquilo que eu sugeri fazerem para transformar a vossa organização num ambiente um ambiente inovador. E eu já vi isto acontecer algumas vezes em algumas organizações privadas, é certo, mas acredito que não seja nada diferente do que se pode passar no setor público. Ou seja, em primeiro lugar, aplicarem aqui esta ferramenta de empatia, porem-se no outro lugar, no lugar do líder e dos diferentes líderes desta organização e conseguirem perceber exatamente as motivações, os interesses, para depois conseguirem então fazer propostas e que vão ao encontro daquilo que são as perspectivas, os interesses, as necessidades desses líderes que obviamente precisam de estar eles também envolvidos e motivados para se proceder a uma transformação da organização, da cultura da organização. E cada um desempenhar o seu papel, como eu disse ali na primeira resposta à primeira pergunta, que é sem dúvida fundamental para que esse ambiente se faça e se crie. Ele está dependente de todos. E todos podem ter uma influência não só nos seus líderes diretos, como na própria organização, mas primeiro cada um tem que começar por si. Mas sem dúvida são processos que levam tempo, mas que são perfeitamente possíveis. Aqui a organização tem que, em várias frentes, tem que se sentir motivada a fazer esta transformação cultural. Muito bem. Temos também muitos bons exemplos na administração pública portuguesa do que se faz de melhor, do que se faz mais inovador. E são claramente exemplos que podem também estimular, desafiar e inspirar outras entidades, outros dirigentes e outros trabalhadores a evoluírem também nesse caminho. Estamos a aproximar-nos rapidamente do nosso termo, numa conferência que tem sido a todos os títulos extraordinária pela sua intervenção. Gostaríamos de lhe fazer uma pergunta. E gostaríamos depois do final de lhe dar o remanescente tempo para um último apontamento que queira fazer. A pergunta, ao fim e ao cabo, não é original, peço desculpa, é inspirada em Carlos Drummond de Andrade, que diz: a maior ambição da inovação é tornar-se ela própria tradicional. O que se pode dizer sobre o seu entendimento sobre isto? É aí que nós queremos sempre chegar com a inovação. Ela só quando ela se torna uma prática, como também foi apresentado, ou seja, neste caso, quando se torna tradição, é que ela realmente criou um impacto. Por isso, quando ela passa a ser já uma tradição, esse é o momento em que nós podemos dizer que chegamos ao impacto societal. Antes disso, podemos ainda ter uma inovação que ainda não atingiu todos os tipos de impacto ou ainda não atingiu o máximo exponencial de impacto positivo. E é por isso que é importante termos sempre aqui na equação o fator impacto, que não é só inovação e não é só invenção, a invenção pode até nem existir. Precisamos é que exista a inovação que mais tarde se transforme neste benefício positivo. Por isso, quando ela se torna a tradição, aí sim nós temos a certeza que chegamos ao impacto. Uma última palavra para os nossos participantes que têm-nos acompanhado ao longo desta conferência e 10 segundos, muito rápido, só para uma sua mensagem final, se fizer a gentileza. Com certeza. Eu se calhar começava por completar aqui a minha resposta também naquilo que o Dr. Abel disse. Temos vários exemplos fantásticos na administração pública de inovação e eles podem ser utilizados para inspirar. É perfeitamente verdade, mas a verdade também é que só quando nos toca exatamente a nós é que nós nos sentimos motivados. Por isso, para além de usar esses exemplos, nós precisamos de os transpor para a realidade. E é por isso que a empatia é tão importante e a imersão completa nas pessoas, na organização, são tão relevantes, porque
por mais exemplos que possamos ter de fora, nós precisamos de perceber como é que a nós aquele exemplo pode inspirar, como é que à nossa organização ele pode ser útil. A minha última palavra é para vos dizer que, por mais trabalhoso que seja, complexo, ou por mais que seja desafiante e até atrevido, como foi dito, sair desta nossa zona de conforto, este caminho vale muito a pena. E ele é muito importante. E estão todos, cada um de nós tem este, como eu disse, conjunto único de competências, talentos, paixões, e que mais ninguém tem. É a única característica de cada um de nós. E o mundo, a sociedade precisa deste vosso conjunto de competências. Por isso, coloquem-se ao serviço da inovação para que se consiga promover o impacto positivo na sociedade. E encerramos com palavras de desafio e palavras também inspiradoras. Transmitir-vos que a gravação desta sessão será disponibilizada no canal do YouTube da Inovação AP. A próxima conferência vai realizar-se já na segunda-feira, dia 21 de dezembro, às 15 horas, com o tema Liderança em Ambientes Digitais, e será apresentado por Rui Ribeiro, diretor-geral da IP Telecom e docente universitário. Agradecemos mais uma vez a presença da professora Ana Sofia Esteves, professora investigadora, empreendedora e todos os participantes. Muito obrigado pela vossa presença. Continuem connosco, nós vamos continuar a desenvolver várias iniciativas neste âmbito. Uma boa tarde, um bom fim de semana e fiquem bem em saúde com os vossos. Boa tarde.